Gente, vocês já pararam para pensar a quantidade de tipos de vulvas que existem por aí? Gente, tem uma infinidade imensa! Será que existe uma vulva perfeita? Sejam bem-vindas ao canal Você Plena. Começo aqui, ó, abraçadinha nas minhas vulvas. Gente, eu sou Lilian Fiorelli, eu sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e hoje vamos falar sim sobre elas, lindas e maravilhosas, as vulvas. A gente já teve um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo, é o vídeo que eu falo sobre vários tipos diferentes de vulvas, para ser mais específica, 28 tipos de vulvas, mas a gente sabe que existe muito mais. Exatamente porque você tem um rosto, eu tenho um rosto, você tem um corpo, eu tenho um corpo, a gente também tem vulvas diferentes, temos genitais diferentes, cada um tem a sua forma e todos são lindos do jeito que são. Mas a gente sabe que existem algumas pessoas que não estão satisfeitas tanto com a parte estética e às vezes até com a parte funcional. Sim, algumas mulheres sentem dor para sentar. Dor ou incômodo quando vai fazer algum tipo de exercício físico, quando vai andar numa bicicleta, por exemplo, ou às vezes até numa relação sexual, eventualmente os pequenos lábios estão muito grandes, às vezes eles até podem dobrar para dentro e acabar incomodando essa mulher. Nessas situações, dentro da medicina, temos bastante recursos para melhorar a qualidade de vida, seja do ponto de vista funcional, seja do ponto de vista estético. No vídeo de hoje, vamos falar especificamente desses 4 tipos de vulva, tá? São alguns tipos de padrões que eventualmente as mulheres podem reclamar no consultório e vamos ver se a gente tem alguma coisa para ajudar essas mulheres. Vamos começar por esta vulva aqui, tá? Para fazer uma análise da vulva, a gente vai fazer um padrão que é sempre de fora para dentro, tá? Então, na região mais externa da vulva, a gente consegue observar que é uma pele branca, mas que existem alguns pontinhos avermelhados, que nessa carta, inclusive, ela descreve como acne, tá? Mas poderia ser qualquer outro tipo de lesão, tá? Então existem alguns diagnósticos diferenciais de lesões de vulva. E isso que eu acho que é interessante que vocês saibam, que é interessante que você busque um profissional da área, que seja um ginecologista ou até um dermatologista, para saber o que exatamente está acontecendo aqui. A acne, ela pode acontecer sim nessa região genital e geralmente está vinculada à depilação, tá? Existem diagnósticos diferenciais que o principal deles seria a hidradenite. O que é a hidradenite? É uma doença inflamatória dos folículos pilosos. E essa inflamação, às vezes, também acaba gerando uma infecção também desses folículos. É muito parecido com acne, mas ele acontece de uma forma um pouco mais generalizada e não tem muita relação com a depilação. Para que a gente consiga evitar esse tipo de situação, eu vou explicar um pouquinho os tipos de depilações que existem e se são permitidos. Os pelos, eles fazem parte da proteção da vulva. E lógico, quando a gente pensa em proteção, a gente começa a pensar lá nos nossos antepassados, das mulheres das cavernas, né? Em que a gente não tinha vestimentas, calcinha. Então era, de fato, uma grande proteção para o genital. Lógico que a mulher moderna usa roupa, usa calcinha. E se você for ver do ponto de vista de proteção, não é a mesma proteção lá do passado. Então, será que é permitido fazer a depilação íntima? Sim, é permitida a depilação íntima, né? Tendo em mente que essa depilação não vai trazer nenhum tipo de problema. Essa carta que a gente mostrou agora é um dos problemas da depilação, que é a acne, que é uma infecção, que ela pode acontecer de uma forma muito recorrente na mulher. E para isso nós temos diferentes tipos de depilação. Uma primeira depilação seria tesourinha. A tesourinha nada mais é do que diminuir o comprimento dos pelos. Ele não age na raiz e é um dos melhores métodos para você não ter esse tipo de situação. As outras situações em que você usa a gilete, então raspar os pelos, ou ainda depilar com cera, seja cera quente, cera fria, em que você retira os pelos pela raiz, você tem um estímulo muito mais inflamatório na região do folículo piloso e a chance de ter
esse tipo de situação de acne é muito maior. Então, para quem tem essa acne, tente evitar esse tipo de depilação. E por último, a depilação a laser. A depilação a laser, ela age também ali, ó, lá no folículo piloso, lá no bulbo do pelo, mas ele age destruindo esse bulbo. E aí diminui a chance de crescimento dos pelos e com isso diminui a chance também de infecções. A segunda vulva que eu quero analisar é essa daqui. Então nessa vulva a gente observa que a pele é um pouquinho mais escurecida, os pelos aqui estão até aparados de uma forma diferente, em formato de coração, né? Então a gente sabe que existem formas diferentes de depilação, que um deles pode ser em formatos diferentes, tipo um coração, tipo uma estrela, tipo um coelhinho. Mas aqui eu queria que chama mais atenção aqui, ó, o que é essa cicatriz, né? A cicatriz, essa região de cicatriz é uma região da cicatriz da cesárea, mas que poderia ser de qualquer outro tipo de cirurgia ginecológica ou não, mas que use aqui, ó, essa região como cicatriz. A gente sabe que algumas pessoas têm uma tendência de ter tipos de cicatrizes diferentes. As pessoas que têm a pele mais escura e também os orientais têm uma tendência genética, não é todo mundo, mas algum deles tem uma tendência genética de ter uma cicatrização um pouco mais escurecida, tá? Que é o que a gente chama de cicatriz hipercrômica. Isso é completamente normal, isso não é nenhum tipo de problema, mas para algumas mulheres isso traz um pouquinho de vergonha. E nós temos sim tratamentos dermatológicos, geralmente com cremes ou até com laser, que podem diminuir essa coloração e deixar essa coloração um pouco mais homogênea. Além disso, temos diferentes tipos de tamanhos de cicatriz. E tamanho, quando eu digo, é de altura e de espessura, tá? O comprimento vai variar dependendo da cirurgia, mas a altura, né? Então você vê que existe a cicatriz mais plana, tá? Que é geralmente a cicatriz mais corriqueira e que a gente mais gosta, esteticamente ela é mais bonita. A gente tem a cicatriz que existe uma depressão, tá? Que também é um tipo de cicatriz um pouco mais fibrótica, é mais endurecida. Existe a cicatriz hipertrófica, que é a cicatriz que fica um pouquinho mais altinha do que o próprio plano da cicatriz. E existe o famoso queloide, em que não só fica mais altinho, como ultrapassa a região da cicatriz, que são geralmente cicatrizes muito maiores, uma reação inflamatória muito grande. Existem tratamentos cirúrgicos e dermatológicos para isso. Geralmente, quem trata esse tipo de cicatriz é ou dermatologista ou um cirurgião plástico. E se você já sabe que tem uma tendência a ter esse tipo de cicatriz, também existem alguns métodos para evitar esse tipo de cicatriz. Então você vai passar por uma cirurgia, por exemplo, e você já sabe que você tem uma tendência a queloide. E existem alguns tratamentos específicos que você faz logo no pós-operatório que podem diminuir essa reação do queloide. Nessa vulva, começando de fora para dentro de novo, então é uma pele um pouco mais clara, mas vocês percebem que bem na região aqui da vulva mesmo, em raiz de coxa, é um pouquinho discretamente mais escura. Isso pode ser uma situação chamada acantose nigricans, que é uma reação do corpo, da pele, né, um escurecimento da pele, geralmente associado a uma resistência periférica à insulina, ou seja, é geralmente associado a uma doença metabólica. Então, uma das primeiras dicas aqui é realmente para quando vê que tem aí esse tipo de alteração, conversa com seu médico. Será que você não tem que ver alguma alteração aí no açúcar do sangue? Será que você não tem alguma doença metabólica? Isso pode ser um dos sinais. E outra coisa que eu gostaria de observar aqui nessa vulva, então vocês veem os grandes lábios aqui, certo? E a gente vê que não dá para enxergar o pequeno lábio, não dá para enxergar o clitóris. Isso não é um problema, tá? Mas para algumas mulheres, principalmente na pós-menopausa, o que pode acontecer é uma atrofia da região genital. Nessa atrofia, isso pode acometer tanto os grandes lábios quanto os pequenos lábios, o clitóris e até a vagina.
Isso acontece geralmente por uma queda de um hormônio chamado estrogênio, que ele é muito comum ao longo da vida fértil da mulher, mas que após a menopausa existe uma queda muito grande. E a queda do estrogênio faz com que você tenha menos colágeno e com isso a sua pele pode ficar um pouco mais flácida e mais retraída. Dos grandes lábios, a tendência é uma tendência de mais flacidez. A pele fica um pouco mais molinha, um pouquinho mais soltinha e eventualmente isso acaba incomodando do ponto de vista estético para algumas mulheres. Já os pequenos lábios, é muito comum de haver uma atrofia, uma retração desses pequenos lábios. E isso, a gente sabe que os pequenos lábios participam da relação sexual, eles participam dessa abertura da vulva para uma penetração. A gente sabe que quando a mulher tem esses lábios mais curtinhos, ela tem menos capacidade de promover a lubrificação e essa abertura da vagina, e com isso pode dar dor na relação sexual. A pele fica um pouco mais fina, então não só nos pequenos lábios, como dentro da vagina a pele fica muito fininha e a chance dela conseguir uma lubrificação adequada também é menor, causando dor, e com isso a mulher vai ficando cada vez mais desestimulada para o sexo. Mas calma, também para essa situação a gente tem algumas soluções aí do ponto de vista médico. A primeira solução que eu diria aqui é já um autoconhecimento, já que a gente sabe que o corpo da mulher muda muito e na pós-menopausa não é diferente. Quanto mais ela se conhece, mais ela sabe quais são os pontos de prazer. A segunda dica seria a lubrificação no ato sexual, que aí ela pode usar desde óleo de coco ou até lubrificantes à base de água. A terceira dica é conversar com o médico. Será que ela não seria uma candidata a uma reposição hormonal? Ou às vezes até o uso do hormônio só na região local, só na região da genitália mesmo? E a quarta dica acaba não tendo grandes contraindicações para quem não pode usar hormônio, então ela é uma grande solução, que é o laser. Existem vários tipos de tratamentos que usam a eletromodulação, então seja laser de CO2, laser de Erbium, radiofrequência, ultrassom microfocado, todos eles acabam atuando num estímulo de colágeno da região genital e devolvendo um pouco daquela lubrificação, devolvendo um pouco da sensibilidade, e com isso a mulher tem uma vida muito mais tranquila do ponto de vista sexual também. E a última vulva que eu queria analisar é essa daqui. Então vamos de novo de fora para dentro, tá? Então uma pele um pouco mais clarinha. Vocês veem que aqui, ó, nos grandes lábios, parece que esses grandes lábios estão um pouquinho mais retraídos e um pouquinho mais escurecidos. Os pequenos lábios ultrapassam a linha dos grandes lábios e também estão um pouquinho mais escurecidos, principalmente na ponta. Isso também tem uma justificativa, tá? Então, quando a gente olha esse tipo de vulva, lógico que se a mulher gosta, se ela não se incomoda, gente, as vulvas são lindas e maravilhosas do jeito que elas são. Mas muitas mulheres que têm esse tipo de vulva, elas podem sentir incômodo quando usa uma calça jeans, quando vai pedalar numa bicicleta, ou às vezes até numa relação sexual, porque o pequeno lábio pode entrar para dentro da vagina quando ele é muito grande. E aí a gente tem duas situações para avaliar nesse tipo de vulva. Será que realmente esses pequenos lábios, eles são maiores? Ou será que eles são de um tamanho habitual, normal, e na verdade o que houve foi uma retração dos grandes lábios? Então isso é muito importante porque também vai influenciar no tratamento. Quando a gente vê uma mulher que tem uma retração dos grandes lábios, e isso acontece muito nas mulheres magrinhas, porque aqui nos grandes lábios, além de músculo, nós temos gordura, e a mulher magrinha tem praticamente pouca ou nenhuma gordura, esses pequenos lábios ficam mais retraídos e às vezes eles acabam mostrando mais os pequenos lábios só porque eles estão mais retraídos. Nessa situação, às vezes o mais interessante seria um agente de preenchimento, por exemplo, aqui na região, tá? Se a mulher realmente estiver muito incomodada, ou às vezes até um próprio ajuste dos pequenos lábios para que tenha aí menos desconforto, também é necessário, desde que a gente não chegue ao ponto de amputar os pequenos lábios. Esse é um grande risco quando a gente atua aqui nos pequenos lábios. Mas se a gente vê que realmente é necessária essa cirurgia ou algum tipo de abordagem aqui nos pequenos lábios, temos algumas possibilidades. Uma primeira possibilidade é o próprio laser. E aí o laser, do ponto de vista de pequenos lábios, ele não agiria
como a gente conversou lá, melhorando lubrificação. Ele agiria como atuando como um corte. Então ele cortaria a região que está excedente dos pequenos lábios e com isso trazendo mais conforto para a paciente. É um procedimento que pode ser feito dentro do consultório, mas que precisa aí de uma paciente que consiga ter uma anestesia local e que realmente tope aí esse tipo de situação. Na maioria das vezes, fazemos esse tipo de cirurgia em centro cirúrgico mesmo, é chamada ninfoplastia, em que você acaba também retirando cirurgicamente o excedente desses pequenos lábios e pode retirar inclusive o excedente, às vezes até do prepúcio do clitóris, se eventualmente ele também estiver aí aumentado. Lembrando que qualquer tipo de procedimento, ele deve ser muito bem conversado com o médico. Existem riscos, existem benefícios, até para que você coloque numa balança para ver se realmente é a sua situação. E lembrar que nenhuma cirurgia tem uma recuperação do dia para a noite. Geralmente numa cirurgia, por exemplo, de ninfoplastia, que é essa que tira aí os pequenos lábios, tem mais ou menos uma semana de bastante inchaço, que precisa ficar com gelo na região, pode ter sangramento. Existem algumas situações em que até a pelinha ali não cola direito, então demora a cicatrização e às vezes demora até um mês para que você tenha uma cicatrização completa. E aí é um tempo também em que você não vai poder ter relação sexual até uma recuperação definitiva. Gente, a gente conversou sobre diversos tipos de tratamentos médicos para que você tenha uma melhor qualidade de vida do ponto de vista genital, seja estético, seja funcional. Mas lembrando que, gente, cada uma tem a sua vulva, cada uma tem uma vulva diferente e que a gente, às vezes a diferença não é mudar a vulva, e sim mudar o nosso olhar para ela. A gente aceitar o nosso corpo do jeito que ele é, do jeito que ele funciona. Quanto mais a gente faz as pazes com a gente mesmo que depois você fala assim, não, mas mesmo assim eu gostaria de fazer um procedimento estético, tá tudo bem, não tem problema nenhum, porque você sabe que aquilo vai ser só a cerejinha do bolo e não que você vai colocar todas as suas expectativas de felicidade e de prazer dentro de um procedimento estético. E aí, gostou dessas informações? Você já fez algum procedimento médico, seja estético ou funcional, no seu genital? Escreve aqui embaixo. Como que foi a sua experiência? E já compartilha aí com as amigas, será que elas têm alguma dúvida em relação à parte estética? Elas estão pensando em fazer alguma cirurgia? Tem sempre muita informação que é importante para todo mundo. E gente, já vou deixar aqui 2 dicas de vídeos super interessantes aqui do canal Você Plena para você aprender mais sobre sexualidade. E eu vou ficando por aqui, beijos e até a próxima!